de Janeiro, 7 de maio de 1952. Cinco fotos de um disco voador. Barra da Tijuca. Esclarecimentos prestados por Fernando Cleto Nunes Pereira. Alô? Alô, teste, tudo bem? Bom, depois de... Eu prometi a alguns amigos que um dia eu iria fazer uma fita, um vídeo, sobre o famoso caso da Barra da Tijuca. Porque em 1959, o brigadeiro João Adil de Oliveira me presenteou as fotos que eu hoje vou mostrar e que na abertura desse tape já apareceram algumas imagens. O nome do caso foi muito conhecido na época como o caso da Barra da Tijuca, as fotografias do Cruzeiro, as fotos de Keffel e até as fotos de João Martins, que era, na verdade, o jornalista que estava junto com Keffel e que fez as reportagens conhecidas, muito conhecidas. Em 1952, eu considero que as fotos da Barra da Tijuca deram início à discussão pública no Brasil do assunto disco voador. Daí a importância dessas fotos. Vamos imaginar que elas não sejam verdadeiras, elas possam não ser verdadeiras. O que está em jogo no momento é que essas fotos, sendo verdade ou sendo mentira, sendo falsas ou não, elas abriram o debate, porque 800 mil revistas, que era a revista mais, era como a TV Globo hoje, penetrava o Brasil inteiro. Essa revista levou essas imagens ao Brasil e a todas as rádios e a discussão em todos os pontos. Existe ou não existe? É falsa ou não é falsa? Perdurou um percentual maior de dúvidas. Alguns brasileiros já haviam visto discos voadores antes de 52. Dona Irene Grank, por exemplo, conhecida de todos os ufólogos, parece que em 47 ou 48 viu invasoras. Eu, em 1948, já havia visto um objeto aéreo não identificado, que eu chamaria de disco voador, na enseada de Botafogo. O fato está no meu livro Sinais Estranhos. Há até um desenho que é a capa do livro. Mas, em 1952, houve esse debate. É ou não é verdade? Só em 1954, houve, então, oficialmente, a entrada do Brasil no assunto disco voador. Por quê? Porque em 1954, sobre a base aérea de Gravataí, no Rio Grande do Sul, se não me engano, em outubro de 54, 2 discos voadores, chamados pela base de corpos estranhos, a coisa ainda não era conhecida mundialmente. Então, a Zona Aérea, a 4ª Zona Aérea, deu um comunicado, assinado pelo comandante da base,
dizendo que 2 corpos estranhos deram um show de 3 horas sobre a base. E esses corpos estranhos tinham um comportamento que era do total desconhecimento dos pilotos, que era da principal base aérea brasileira, que era a base aérea de Gravataí, onde estavam o esquadrão de Gloster Meteor, aviões ingleses a jato, cujos pilotos tinham feito treinamento na Inglaterra. Então, o brigadeiro Eduardo Gomes, hoje patrono da Força Aérea Brasileira, um homem super respeitado, era ministro da Aeronáutica, abriu o primeiro inquérito oficial, a primeira investigação oficial para pesquisar o que eles chamavam OANIs, Objetos Aéreos Não Identificados, e nós chamamos discos voadores. Eu recebi um telefonema do coronel João Adil de Oliveira, quem eu não conhecia, para comparecer ao Estado-Maior da Aeronáutica, e o Rio de Janeiro era a capital do país. Eu compareci e encontrei lá os oficiais da base aérea de Gravataí prestando depoimento. A seguir, chegou o comandante Najib. Era um comandante, se não me engano, da Varig, que tinha sido acompanhado, seu avião tinha sido perseguido por um disco voador. E logo em seguida, para minha surpresa, entram no Estado-Maior Ed Keff, o fotógrafo que fotografou estas fotos, que fez estas fotos, acompanhado do jornalista João Martins. Nessa altura dos debates, em que os pilotos prestavam depoimento, o brigadeiro João Adil de Oliveira, que era o chefe do Serviço de Informações e chefe do inquérito oficial, mandou buscar um volume, um dossiê, abriu o dossiê na mesa, de onde caiu um disco de madeira exatamente igual ao disco fotografado por Ed Keff e pintado, prateado. Houve um silêncio enorme na sala e o próprio coronel Adil quebrou o silêncio dizendo: Martins, meus parabéns, porque o disco voador que vocês fotografaram era verdadeiro. Mas esse aqui, iguais a esse aqui, nós temos muitas fotos aqui. Porque aqueles 2 pescadores que declararam que viram 2 homens jogando objeto para o ar e fotografando na Barra da Tijuca, na realidade éramos nós da Força Aérea Brasileira que estávamos lá no dia seguinte, estudando o caso das fotos batidas pelo Keffel e vendo se nós poderíamos fazer no espaço de 1 minuto as 5 fotos fazendo a volta na Pedra da Gávea e com a posição do Sol atingindo a todas no mesmo espaço de 1 minuto. O João Martins até perguntou: mas, coronel, o senhor não veio em nosso socorro? E o coronel disse: não, porque a fotografia não constitui prova pública e nós não poderíamos declarar que elas eram verdadeiras por isso. Para nós, eu fechei o inquérito dizendo que são verdadeiras, mas não poderia publicamente fazer isso. Isso foi em 54. Em 57 veio logo em seguida o caso do almirante Saldanha, onde o Baraúna fotografou os discos voadores da Ilha da Trindade. O interessante nisso é que em 1952 a 1957, quando houve o caso, 54, 57, quando houve o caso do Baraúna, o importante é que o Baraúna foi um daqueles, muitos que foram para o jornal, jogaram moeda para cima, tampa de panela, e disseram: é muito fácil fotografar disco voador. Eu também fotografo. E fotografou uma moeda perto do Pão de Açúcar, ou um prato jogado para o ar, e ele foi vítima, porque ele era fotógrafo. Dentro do navio escola Almirante Saldanha, junto com uma equipe de visitantes,
quando um disco voador apareceu sobre o navio e ele fotografou. Felizmente, o almirante Macedo Soares, mais tarde, depois de uma investigação enorme, em que esta foto foi parar até nas mãos do presidente da República, ele fez uma declaração oficial de que a foto era verdadeira, que o objeto apareceu sobre o navio, mas que só o futuro diria o que representava o objeto fotografado, porque ninguém sabia explicar. Mas voltando, então, às fotos de 52, que é sobre as quais eu quero falar, eu vou, então, vou utilizar essas fotos para fazer uma exposição, porque eu tentei fazer uma fita há pouco tempo e troquei a foto 3 pela 4. E eu quero corrigir esse defeito, e existem 2 ufólogos no Brasil que têm estas fitas com este pequeno erro. Então, hoje eu vou, agora, pedir para você dar uma paradinha para que eu pegue o material para fazer uma demonstração. Agora o câmera está focalizando a fotografia número 1. Quando João Martins e Ed Kepler estavam na Barra da Tijuca, o João Martins viu ao longe um objeto, onde está meu dedo, mostrando que vinha ao longe. Ele pensou, aquilo deve ser um DC-3. Mas ele achou estranho que o DC-3, em vez de vir na direção, parecia voar de lado. Ele aí falou, que diabo é aquilo? Kepler, olha aquilo, fotografa. Então é essa foto 1 que embaixo houve uma ampliação dela, mostra um pouco melhor aquela foto que foi tirada a 1.500 metros de distância do observador, esta foto. Em seguida, o Kepler, como um bom profissional, prosseguiu e o objeto foi para uma altura de 930 metros e a 2.000 metros de distância. E ele bateu, então, a segunda foto, que você pode ver aqui muito longe, muito fraquinha. Depois, já a 1.200 metros de altura, a 940 quilômetros de altura e a 1.200 metros, já mais perto, ele bateu a foto 3 sobre a Pedra da Gávea. Está pegando bem a Pedra da Gávea? Essa foto é que, na outra gravação que eu fiz, como um treinamento, eu troquei esta foto por esta. Esta, na realidade, é a foto 3, que tem uma ampliação embaixo, né? Depois vem... deu para focalizar bem? Então, vamos para a quarta fotografia. A quarta fotografia tem uma palmeira embaixo. Essa palmeira até foi motivo de estudo especial dentro da Força Aérea. Há uma ampliação da foto número 4 embaixo. Você pode dar um enfoque nela, da foto 4. E, em seguida, o objeto dá uma descaída bem próxima ao mar e dispara. Ele já está a 3.000 metros de distância e dispara em direção ao horizonte e some numa fração de segundos. Então, essas são as 5 fotos de Ed Kepler, batidas por Ed Kepler. Você não precisa eu vou colocar na frente disso um outro quadro mostrando os desenhos destas mesmas fotografias. Esses desenhos foram feitos pela Força Aérea. Quem me entregou isso foi o coronel João Adil de Oliveira, já brigadeiro, para que eu apresentasse no primeiro programa de televisão, O Enigma do Espaço, no Canal 9, em 1959. Então, o que ocorre? Algumas pessoas confundiram os desenhos com as fotos.
As fotos são uma coisa. Lá dentro da FAB houve democraticamente discussão e exame de foto por foto. Eu não sei qual foi o lado que fez os desenhos. Foi o lado neutro, se foi um lado contra, ou se foi um lado a favor. Mas o fato é que alguém pôs qualquer dúvida na posição do Sol. Eu agora, examinando com mais calma, pude observar que eu não vejo esse disparate. O que pode ter havido é que, como você vê aqui nesse desenho muito rudimentar, lá embaixo, existe a posição do fotógrafo, Keffel, e o Sol nesta posição. Então, quando o Keffel bateu a primeira foto, o Sol estava na frente dele, né? Então, a primeira foto, vamos agora aqui a primeira foto. Quando o Keffel bate o observador, o Sol estava atrás do disco. É claro, o disco vinha e o Sol estava, era uma tarde, o Sol estava no poente. Na segunda foto, mesma coisa. O Sol continua na posição dele, o disco é que se locomoveu. Assim, vai para a terceira fotografia. Vamos ver a foto 3. A foto... Eu tenho que ver a foto 3 e o número da foto. Deixa eu ver aqui. Então, quando ele vai para a foto seguinte, está tudo correto. A dúvida toda surge nessa foto. Nesta foto aqui. Por quê? Como é que ele iria colocar o Sol por trás dele? Né? Ele fez o Sol de costas. Repara que o Sol tem a carinha do Sol sempre incidindo sobre o disco. Mas quando o disco passa para uma posição inversa, ele então coloca o Sol como se fosse uma cabeça e a parte de trás da cabeça, e não a boca, os olhinhos e as orelhas. Foi a forma dele mostrar, deixa eu levantar aqui, que esta foto número 4, que é a foto que algumas pessoas põem em dúvida, que o Sol está na posição errada. Não está. Ele tinha que colocar como se o Sol tivesse costas. O Sol é uma bola de fogo que emite luz por todos os lados. Mas ele criou a imagem de uma carinha iluminando, e quando chegou na foto 4, ele colocou a bolinha como se fosse uma cabeça vista por trás, querendo dizer que o disco voador na foto 4 tinha o Keffel no centro, o disco voador lá e por trás o Sol. Mas como é que ele ia fazer isso? Botando o Sol como se tivesse uma cabeça e tivesse a parte de trás sem luz. Foi a forma que ele encontrou. Eu acho que isso possa ter sido o que ocasionou alguma confusão de um pesquisador aqui no Brasil. Mas os fatos que eu conheço estão aqui. Então mas essa documentação veio da Força Aérea. Isso prova que em 1952, o coronel Adil de Oliveira fez um estudo minucioso, cuidadoso, daquilo que ninguém sabia que tinha sido estudado. E tinha que ser estudado com muito cuidado. Então, agora eu vou relembrar que em 1959, quando eu pedi ao Adil para ir na televisão mostrar os fatos de 59, e ele me autorizou e me presenteou as fotos, o que é que João Martins fez? A revista O Cruzeiro ficou interessadíssima, né, em que dissessem que as fotos apresentadas pela revista em 52 eram verdadeiras. Então, mandou para lá a reportagem, fazer uma reportagem. Então, o Cruzeiro publicou o que está aqui, Revelado o Segredo da Barra da Tijuca. Aparece aqui
há 35, 36 anos atrás, Fernando Cleto, o expositor, fazendo uma exposição de um dos casos, ou do caso da Barra da Tijuca, no Canal 9. Em seguida aparece o coronel, o brigadeiro João Adil de Oliveira, dizendo: um disco foi jogado ao ar. Então ele conta essa história e essa história está narrada aqui. E como é um fato, um documento que eu quero registrar como uma coisa histórica dentro da ufologia brasileira, eu vou ler só um pedacinho do que está aqui, o coronel falando, ou eu falando. Naquele dia, eu dizendo na televisão, vi e aprendi muita coisa. Mas o que realmente interessa é que, em certa hora, o coronel Adil mandou buscar um dossiê. Ao recebê-lo, declarou que ali estava todo o estudo que a FAB havia feito em torno do caso da Barra da Tijuca. O caso era conhecido como da Barra da Tijuca. Ao abrir o volume, que era enorme, caiu inesperadamente sobre a mesa um disco de madeira. Houve um súbito silêncio naquela sala. O que seria? A FAB teria apurado alguma fraude? O próprio coronel Adil rompeu o silêncio, dizendo mais ou menos o seguinte: você se lembra, Martins, que algumas pessoas declararam ter visto um homem jogando um disco para o ar e fotografando? Realmente eles viram este disco que aqui está, mas nós sabemos que não foi jogado por vocês, porque ele foi jogado por nós da FAB, que nos dias seguintes ao fato, fomos para o local fazer minuciosos estudos em torno de suas fotografias. Inclusive, andamos jogando este disco para o ar numa tentativa de reproduzir uma sequência igual a que vocês fizeram. Eu digo aqui, sempre tive vontade de contar este fato publicamente e agora, tendo surgido esta oportunidade, procurei o coronel Adil e por ele fui autorizado a fazê-lo. Inclusive, então o João Martins aguentou desde 1954 até 1959, o Keffel também, porque eles sempre foram gozados, procuravam ridicularizá-los, procuraram achar que eles eram farsantes, que aquelas fotografias não eram verdadeiras, e eles sabiam desse fato em 54, ficaram quietos. Só em 59 é que isso veio a público através desta reportagem que eu fiz. Aqui neste quadro ainda existe um trabalho, um desenho feito na FAB para esclarecer a grande dúvida que havia sobre a fotografia 1. Porque a fotografia 1 dava a entender que embaixo da asa havia uma espécie de hélice girando. E eles concluíram que nada mais era do que, como está aqui demonstrado, um problema de sombra do Sol que estava por trás. E aqui eles procuraram reproduzir o formato por baixo, por cima e de lado do objeto aéreo fotografado, não identificado, fotografado pelo Keffel. Além disso, eu tenho muitas outras coisas que eu poderia mostrar, porque o coronel Adil, na verdade, ele me entregou muitas outras coisas. Eu estou mostrando o que é mais importante. Ele me deu também, eu nunca procurei examinar muito a fundo isso, mas mandei até para Sobeps, mandei até para Bélgica, ou para a Holanda, mandei para o exterior todo esse material para ser examinado lá, por uma importante revista, acho que era belga. E
E aqui tem um estudo especial sobre a palmeira. No dia seguinte, eles foram para lá, fotografaram a palmeira, para ver se as folhas estavam na mesma posição do dia anterior, para ver se não poderia ter sido uma fotomontagem. Enfim, houve estudos mais profundos do que se possa imaginar. Aqui ainda existe, nesta pasta, alguns outros documentos menores, de menor importância, mas todos relacionados com o caso da Barra da Tijuca. Eu não podia deixar de fazer esse relato, já que eu fui depositário por 36 anos dessa documentação. E mais ainda, eu não posso terminar isso sem dizer, sem esclarecer que o coronel João Adil me informou pessoalmente que um dos motivos que mais fortaleceu a ele, além de todos os estudos feitos, é que no momento em que o disco voador foi fotografado por Ed Keffel, um avião dos Afonsos, um cadete, voava, passava na região. E ao descer nos Afonsos, chamou o oficial de dia e apresentou um relato explicando o que tinha visto. E o que tinha visto coincidia exatamente com as fotos do Ed Keffel. Além disso, ele foi procurado por um general que estava numa missão sigilosa na Barra e não poderia aparecer publicamente. E esse general fez uma declaração a ele, coronel, informando que aquilo que estava reproduzido na revista O Cruzeiro foi exatamente o que ele havia visto naquele dia e naquela hora na Barra da Tijuca. Então, esses dois depoimentos militares, de um cadete e de um general, ajudaram muito o coronel a fechar o seu depoimento, o seu relatório, concluindo pela veracidade, pela autenticidade das fotos, pela verdade do fato. É o que eu tenho a declarar. São os fatos que eu conheço. Obrigado pela atenção. Meus amigos, quando eu terminei o tape que vocês acabam de assistir, que levou mais de 20 minutos, e que eu fui assistir o tape, eu verifiquei a existência de alguns pequenos enganos, então resolvi vir à casa, hoje, vir na casa do meu cameraman, o Breno, fazer aqui, porque ele tem mais recursos, completar a fita e corrigir os pequenos enganos. Quais seriam esses enganos? Talvez vocês nem tenham observado, tão pequenos foram esses enganos. Eu chamei o Adil de coronel e de brigadeiro. Fiz algumas confusões. A verdade é que o coronel Adil, ele foi coronel em todas as etapas dos fatos aqui apresentados. Em 52, quando houve as fotos da Barra da Tijuca, ele presidiu a investigação das fotos da Barra da Tijuca e era coronel. Em 1954, ocorreu a mesma coisa. Ele foi nomeado pelo brigadeiro Eduardo Gomes, chefe do primeiro inquérito oficial para pesquisar os discos voadores, e ele era coronel, chefe do Serviço de Informações da Força Aérea Brasileira. E, em 1959, quando eu fui à televisão continental fazer o primeiro programa de televisão sobre discos voadores neste país, eu tive o apoio do então também coronel Adil de Oliveira. Então, esse reparo eu queria deixar consignado.
Outro pequeno engano que eu cometi no tape anterior foi quanto à altura da foto 3. Em vez de eu falar 940 metros, eu falei 940 quilômetros. Perdoem. Outro pequeno engano da fita, da primeira gravação de 20 minutos, ocorreu quando eu falei sobre a base aérea de Gravataí, onde ocorreram os fatos que provocaram o primeiro inquérito oficial neste país. A base não era na 4ª Zona Aérea, e sim, a base aérea de Gravataí, no Rio Grande do Sul, era a 5ª Zona Aérea, hoje provavelmente deve ser Comar, mas naquela época era Zona Aérea. Então, esses fatos eu não poderia deixar de fazer esse pequeno reparo. Agora, gostaria de aproveitar, já que estou aqui, para fazer alguns esclarecimentos novos. Um deles, o inquérito da FAB, quando eu estava presente na primeira reunião que ocorreu dentro do Estado-Maior da Aeronáutica e que vi o chefe do inquérito declarar que as fotos eram verdadeiras e que os fatos eram verdadeiros, eu jamais pensei em pôr qualquer dúvida em nenhuma das fotos ou em qualquer parte do trabalho da FAB. Para mim, aquilo era e é verdade absoluta. No entanto, através do tempo, parece que foi criado nos Estados Unidos uma comissão Condon com o objetivo de desmoralizar os fatos ou as fotos ou os fatos principais ufológicos ocorridos no mundo. Essa missão, dizem os ufólogos, que teve esse propósito, de tentar levar dúvidas. E ela jogou uma dúvida sobre a foto 4, a foto 4 que eu mostrei, estudado das 5 fotos da Barra da Tijuca. Ela pôs dúvida na foto 4, alegando um erro de sombra na mata. É aquela foto que tem a palmeira, que 2 ou 3 dias depois eles filmaram a palmeira e a folha já tinha caído, já estava em posição diferente. Não sei por que motivo, Condon pôs uma dúvida, mas essa dúvida não foi levada a sério pela ufologia mundial. O caso fotos da Barra da Tijuca continuaram e continuam sendo respeitados. Mas, posteriormente, apareceu no Brasil um ufólogo que também pôs dúvidas nestas fotos e neste caso da Barra da Tijuca. Eu não conheço bem as razões dele, pois na ocasião em que ele pôs essas dúvidas, há 11 anos passados, eu ia entrar numa operação muito séria e já estava afastado da ufologia. Apenas para atender, na ocasião, a uma amiga, dona Irene Grank, eu desenterrei dos meus arquivos as fotos e os fatos da Barra e procurei dar uma explicação, mas sem nenhum profundo estudo, sem nenhuma profundeza, porque para mim nunca houve dúvida de que essas fotos são verdadeiras. Então, ao desmontar o esquema que eu tinha montado, que vocês viram na primeira parte do tape, feito na minha casa, eu comecei a observar por que teria um ufólogo brasileiro posto dúvidas nas fotos. Será que não teria ele examinado os desenhos da FAB e, baseado nos desenhos da FAB, feito alguma confusão com as fotografias da FAB? Então, é isso que eu quero ressaltar, é isso que eu quero que cada um de vocês me acompanhe na pequena demonstração que eu vou fazer. Eu não sou técnico em fotografia, não tenho dúvidas sobre o caso da Barra, mas vou pedir agora ao câmera para dar uma ligeira, me tirar rapidamente do ar, para que eu prepare as fotos que eu quero
ressaltar a possível dúvida ou possível engano que gerou a um ufologista respeitado, porque todo ufologista deve ser respeitado, principalmente quando ele tem boa intenção. Se não teria sido isso que eu vou mostrar agora a vocês. O Breno pode me tirar rapidamente, dar uma apagadinha para eu preparar o material? O que eu pretendo ressaltar aqui o vídeo está focando a foto número 2, por exemplo. A foto número 2 aparece a parte de baixo do disco voador. Observem que o desenho número 2, que eu agora vou pegar, né? O desenho número 2 mostra o disco voador por cima, diferente da foto que mostra por baixo. A mesma coisa ocorre com a foto número 3. Veja a foto número 3, é a ampliação. A foto número 3 mostra o disco voador por baixo. E o desenho da foto número 3 mostra o disco voador na horizontal. Deu para observar bem? Está na horizontal? Bom, e assim vamos para a foto 4, que é a foto que causou alguma confusão. É a ampliação dela. Ela mostra a sombra do lado direito. Eu vou mostrar que essa sombra está correta. O Condon dizia que havia um erro na mata, mas erro na sombra do disco eu acho que não existe. Vamos ver o que ocorre com o desenho. O desenho mostra uma inclinação absurda, muito maior do que a inclinação da foto, né? Mas o que teria o desenhista, em todos esses casos, pretendido? No meu entender, apesar de eu não ser técnico, eu acho que ele se preocupou, em todos os casos, em verificar a altura em que o disco voador estava, verificar a distância do disco voador ao observador, verificar a trajetória do disco e a posição do fotógrafo, quer dizer, do observador, do Ed Keffer. Então, em todos os desenhos dele, parece que ele se coloca numa posição na mesma altura em que o disco está em cada foto. Daí, os desenhos não poderem coincidirem na posição do objeto não identificado em igualdade. Certo? Agora, por que a foto 4, a sombra não deve estar errada, apesar de eu não ser um técnico? Quando eu mostrei no início da primeira parte, isso aqui que foi um desenhozinho feito por mim para localizar o Keffer no centro e as fotos 1, 2, 3, 4, 5, 5. Quando eu fiz esse desenho, reparem que o Sol e a primeira foto, o disco está na frente do Sol, a primeira foto. Então, quando o Keffer bateu a primeira foto, aparece sombra na frente do disco. E a quarta foto, que é quase o contrário da primeira, que o Keffer está de costas, uma pequena interferência, mas não vai perturbar. O Keffer está de costas para o Sol e fotografa o disco 4. O que tem que ocorrer? Se ele está de costas para o Sol, a sombra tem que estar depois do disco. E o que ocorre lá? Agora, eu peço, Breno, que você mostre a foto 4 novamente. Repare que a foto 4, a última, a sombra está do lado de lá. Keffer está
do lado de cá e o Sol está atrás do Kepler. E a forma que o desenhista encontrou para mostrar que o Sol está atrás do Kepler, no meu entender, está em que ele pôs a carinha do Sol, que ele sempre fez uma carinha, de costas. Fixa a carinha, o Sol. Vou ver se eu fixo aqui e dá para você fixar bem o Sol. Ó, ele está com a carinha, ele está sem carinha, ele está como se fosse um bonequinho visto por trás. Então, acho que eu não vejo razão para essas dúvidas, mas não sou técnico. Se existem ufólogos pensando de forma contrária, discutem o problema, apresentem, apontem os erros. Para mim, o caso da Barra da Tijuca é um dos melhores casos da ufologia mundial. E mereceu um estudo cuidadoso de uma força aérea que o examinou cuidadosamente por um oficial competente. De maneira que eu não vou mais discutir este fato. Eu vou transmitir a vocês, através desse tape que eu vou mandar para alguns pontos do Brasil, alguns amigos, para que eles tenham esse documentário que há 35, 36 anos está em meu poder. Muito obrigado pela atenção e eu hoje assim completo esta fita. Obrigado.